Olá pessoal, Eduardo Coelho, professor de História, passando aqui para a gente fazer uma reflexão sobre a eleição da cidade do Rio de Janeiro. Muito tem se comentado sobre a vaga de vice na chapa do Eduardo Paes. Eduardo Paes, atual prefeito, que vem liderando todas as pesquisas como grande favorito para vencer a eleição. E o PT, que faz parte do governo do Eduardo Paes, o PT ocupa 3 secretarias e uma fundação. O PT está pleiteando a vaga de vice e a estratégia do PT em nível nacional está baseada em 4 cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em Porto Alegre, o PT lançará a candidatura da deputada federal Maria do Rosário. Em Belo Horizonte, o PT lança como candidato a prefeito o deputado federal Rogério Correia. Rio de Janeiro e São Paulo, as 2 metrópoles nacionais do Brasil, o PT não lançará candidatura própria. Em São Paulo, o PT apoia a candidatura do deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, e indica a candidata à vice-prefeitura, a Marta Suplicy, que é ex-prefeita da cidade de São Paulo. E no Rio de Janeiro, tudo leva a crer que o PT caminhará apoiando o prefeito Eduardo Paes e o PT está pleiteando a vaga de vice. Então, a gente vai aqui fazer uma reflexão, uma análise, uma observação de como ocorreram, como foi composta a chapa do Eduardo Paes nas vitórias anteriores em que ele obteve, observando que o Eduardo Paes está no seu 3º mandato como prefeito da cidade do Rio de Janeiro e está aí buscando o seu 4º mandato. Hoje, com o 3º mandato, o Eduardo Paes, junto com o ex-prefeito César Maia, são as 2 pessoas que mais tempo governaram a cidade do Rio de Janeiro desde a sua fundação em 1º de março de 1565. Caso o Eduardo Paes se torne vitorioso e conquiste o seu 4º mandato, aí ele será isoladamente a pessoa que mais tempo administrou a cidade do Rio de Janeiro nesses anos todos de história da cidade maravilhosa. Então, como disse, o Eduardo Paes está no seu 3º mandato e a primeira vitória como prefeito ele obteve em 2008, tendo o apoio do presidente Lula. Então, o Eduardo Paes, que era do PMDB, e ele tinha como candidato a vice na chapa o Muniz, o Carlos Alberto Muniz, que também era do PMDB. Então, aí, uma chapa puro sangue, como se diz na gíria política, ou seja, candidato a prefeito e vice-prefeito do mesmo partido. E o seu adversário era o jornalista, escritor e deputado federal Fernando Gabeira, do Partido Verde. O Gabeira tinha como seu candidato a vice o Luiz Paulo Correia da Rocha, do PSDB, que era deputado estadual. Então, o concorrente do Eduardo Paes não apresentava uma chapa puro sangue, tanto que o Gabeira era do PV e o Luiz Paulo do PSDB. Foi uma eleição muito disputada, muito acirrada e disputada voto a voto. A votação do Eduardo Paes foi 1.696.195 votos. Depois eu vou botar todos esses números descritos aqui no vídeo, na descrição, se vocês vão poder observar com calma e atenção. E o percentual de votos, isso no segundo turno, percentual de votos do Eduardo Paes foi 50,83%. E o Gabeira teve 1.640.970 votos, tendo 49,17% dos votos.
Ou seja, foi uma distância muito pequena, uma eleição muito disputada e que o Eduardo Paes teve a mais que o Gabeira, apenas 55.225 votos, ou seja, 1,66% de diferença, ou nem 2% de diferença. Foi uma distância muito pequena. Eu costumo dizer que eu já fiz as comparações, 55 mil votos é praticamente o Grajaú, o Alto da Boa Vista e a Praça da Bandeira. O Grajaú tem por volta de 38 mil habitantes, o Alto da Boa Vista 9 mil e pouco, e a Praça da Bandeira tem 8 mil habitantes por aí. Somados dá 56, essa diferença deu 55. Então, uma eleição muito parelha e o Eduardo Paes apresentando uma chapa puro sangue. Como alguns dizem por aí que o Eduardo Paes deve apresentar nesse ano de 2024 uma chapa puro sangue. E é essa análise que a gente vai fazer, as comparações das chapas do Eduardo Paes que foram vitoriosas. Na eleição de 2012, o Eduardo Paes concorrendo à reeleição, ele ainda pelo PMDB, ele teve como candidato a vice o Adilson Pires, que hoje faz parte do seu secretariado. O Adilson Pires, do PT, que faz parte da Secretaria de Assistência Social. E o Eduardo Paes teve como adversário, em 2012, o Marcelo Freixo, que era do PSOL e tinha como vice-candidato o saudoso músico tijucano Marcelo Iurca, que também era filiado ao PSOL. Então, naquela eleição, o Eduardo Paes teve 2.097.733 votos, equivalente a 64,60% dos votos. E o Marcelo Freixo teve 914.082 votos, equivalente a 28,15% dos votos. A diferença de votos entre o Eduardo Paes e o Marcelo Freixo foi de 1.183.651 votos, o equivalente a 36,45% dos votos. Então, a gente observa que a diferença de votos entre o Eduardo Paes e o Freixo, ela foi superior ao número de votos que o Freixo obteve. Evidentemente, essa foi uma eleição que o Eduardo Paes conquistou no primeiro turno. O Marcelo Freixo só venceu o Eduardo Paes em uma única zona eleitoral, que foi a 16ª, que compreende os bairros de Laranjeiras e Cosme Velho. Então, aqui, o Eduardo Paes ganhou no primeiro turno, numa chapa em que ele teve uma aliança política, que foi o Adilson Pires, do PT. Na eleição de 2020, o Eduardo Paes já estava no DEM, né, um outro partido, e ele tinha como vice o Newton Caldeira, do PL, né? E ele disputava com o Marcelo Crivella, do Republicanos, que era prefeito, e o Marcelo Crivella tinha como vice a Andréa Firmo, do PRTB. E nessa eleição, no segundo turno, o Eduardo Paes teve 1.629.319 votos, equivalente a 64,07% dos votos, e o Marcelo Crivella teve 913.700 votos, equivalente a 35,93% dos votos. A diferença entre o Eduardo Paes e o Crivella foi de 715.619 votos, equivalente
a 28,14% dos votos. O que a gente pode deduzir nessas 3 vitórias do Eduardo Paes em 2008, 2012 e 2020, que na única eleição em que o Eduardo Paes disputou com uma chapa puro sangue, como alguns tentam convencê-lo a fazer agora, foi a eleição mais disputada, mais acirrada, que ele correu o maior sério risco de perder. E quando ele fez composição, colocando o vice uma pessoa de outro partido, ele ganhou com uma folga muito maior. Tanto que em 2012, quando ele tinha a companhia do Adilson Pires do PT, ele ganhou no primeiro turno. E dessas 3 vitórias, vale lembrar que nas 2 primeiras, o PT e o presidente Lula teve um papel decisivo nas vitórias do Eduardo Paes. Então, essa aqui é uma contribuição para a gente começar a refletir e desfazer algumas lendas que estão sendo construídas, que é compreensível de acordo com determinados interesses políticos, e a nossa tarefa aqui é fazer uma análise da maior clareza possível. Então, surgindo um assunto novo, uma pesquisa, uma notícia nova da política ou de qualquer outro assunto, a gente passa aqui para fazer uma reflexão tranquila e transparente com vocês. Até lá! Mas não esquece, gostou do vídeo? Curte, dá tua opinião, comenta, compartilha para a gente fazer esse debate crescer e a gente sair da bolha. Até lá!